Agora, a gente tem essa situação, né, do Abel Ferreira, que sempre gera um debate, e aí eu acho que a gente tem que levantar aqui, porque o Abel Ferreira, ele pode se isolar como o segundo técnico com mais títulos na história do Palmeiras, com 8. Só que eu acho que tem que ser falado, Vanderlei, o peso desses títulos. Porque se você for pegar peso, eu acho que ele é o maior vencedor da história do Palmeiras. Ele tem 8, e desses 8, ó, tem o Oswaldo Brandão, que tem 10, tá? O Oswaldo Brandão tem 10. Só que os 10 não tem o peso que tem os 8 do Abel Ferreira, na minha opinião. O Abel tem 2 Libertadores, o Abel tem 2 brasileiros, e agora de forma consecutiva, porque esse vai ser o segundo. O Abel tem 1 Copa do Brasil, 2 paulistas, 1 Supercopa e 1 Recopa Sul-Americana. Quando o cara tem 2 Libertadores das 3 que tem o clube, que é o título mais importante, e 2 brasileiros consecutivos, eu digo por mim, e eu sei que muitas pessoas discordam, pra mim, ele já é o maior treinador da história do Palmeiras. Pra mim. Mas pode não ser o melhor. Aí eu não vou falar que ele é o melhor, porque eu não vi o time do Oswaldo Brandão, eu não lembro tanto do time do Luxemburgo, que eu lembro que era um time dos sonhos, mas maior em conquista, pra mim, já é o Abel Ferreira. Asmar, boa tarde para você, para o Mauro César, para o Bruno e para todos que nos acompanham. É um clube secular, então a gente tem que levar em conta, e você pode colocar, vou dizer o que eu penso, você pode colocar dentro de um pacote daqueles que você acabou de dizer aí. Está entre os maiores, está entre os mais vencedores. Com memória recente, que você falou, confere. Tá perfeito? Agora, cada época teve a sua competição considerada mais importante. É claro que as atuais, de uma década para cá, por exemplo, para não ingressar muito no passado, tem muito mais exposição. Tem muito mais exposição, tem muito mais mídia, tem uma série de outras coisas, o mundo mudou. Mas na época em que alguns citados aí, o Brandão foi campeão, dirigindo o Palmeiras, por exemplo, as competições também eram importantes dentro do quadrado da época. Então, é por isso que eu, falando do Abel, considero que ele está no pacote daqueles mais relevantes, mais importantes, que entraram para a história bonita do Palmeiras. É isso. Essa é o que eu penso sobre o Abel. Ele mostrou competência. Atenção, ele não era um cara estrelado e foi contratado. Guardiola. Palmeiras contratou o Guardiola. Guardiola veio e arrebentou. Pronto. Você entendia. Eu até entendia isso com competência, por tudo que ele é importante, o Guardiola. Agora, o Abel não. O Abel era um desconhecido. Ele foi descoberto e virou craque. Foi descoberto e podia ter sido um perna de pau. Podia ter sido demitido. Poderia não ter dado certo. Ele foi descoberto e mostrou competência, mas, já falamos aqui, vou repetir, encontrou um time que deu um clube que deu todas as condições para ele. Ele foi muito feliz, está sendo muito feliz no Palmeiras, não sei se ele vai embora oficialmente, se ele vai embora ou não, mas ele está sendo muito feliz, mas ele foi muito feliz em ter encontrado o Palmeiras. As 3 últimas gestões foram muito importantes. Mas se você for falar assim, o Luxemburgo também foi muito feliz em chegar no Palmeiras quando tinha aquele time dos sonhos, Rivaldo, Edmundo. Mas dirigiu é óbvio. O Guardiola também foi super feliz quando pegou o Barcelona com Messi, Iniesta, Xavi. Mas peraí. É difícil você ter um treinador fodão se ele não tem um time foda ao lado dele. Mas você conhece muitos treinadores que chegam e estragam tudo. Ah, sim. Isso, você tem que pensar dessa maneira também. Ele veio, não era uma estrela, encontrou uma estrada asfaltada, um clube saneado, um clube que, desde o Paulo Nobre, não é sensível aos humores de torcidas organizadas que nem sempre pensam muito na instituição. Tem uma relação política com o seu conselho com freios. Tem uma série de coisas. Não fez contratações malucas, aliás, muitas contratações não deram certo, o cheque foi assinado e também as contratações não foram nenhum sucesso, ou quase todas não prosperaram, mas ele teve competência, ele foi competente o tempo todo, foi motivador desse elenco, tirou mais de jogadores que estavam, digamos, estagnados. Eu acho que ele tem grande mérito. Aí tem fotos correndo
nas redes sociais, já parece fotos de despedida do grupo dele, com uma foto, aliás, publicada pelo empresário dele. Colocou todos numa parede, com a camisa da Crefisa, e todo o elenco português, né? E uma foto enigmática. De qualquer maneira, a sua informação, aquela que você trouxe aqui, de que o seu amigo lá do Catar ligou para você, falou em árabe, né, com você, e você entendeu tudo, dizendo que parece que estava tudo certo. Então, se partir, deve ser homenageado com as honras da casa. E que seja feliz. Não, agora, todo mundo me xingou, né? Ah, pilhado, tem isso, né? As pessoas falando que quer desestabilizar o Palmeiras. Aí agora que tá todo mundo confirmando a informação, já saiu em tudo que é site que tem clima de despedida, aí eu não vejo aparecerem pra me xingar. Se prepara, porque se fechar realmente eu vou ficar gigante aqui. Ih, meu Deus. E aí eu vou falar. Porque o que me encheram o saco... Nossa, quer desestabilizar... Gente, quando que eu vou querer desestabilizar um time como jornalista? Eu quero é dar informação. Se eu receber a informação de uma fonte que tá sempre com os jogadores, é uma fonte que tá sempre com tudo que é jogador brasileiro lá no Catar. Todos. E falou, já é dito dentro do clube que o Abel se apresenta junto com o grupo no dia 5 de janeiro. Se eu tinha essa informação de uma pessoa forte no futebol catar e que está sempre com os jogadores, é óbvio que eu tinha que dar a informação. Agora, pode ser que em cima da hora não aconteça e eu venho aqui e fale, realmente não aconteceu. Agora, eu não vou afrouxar para torcedor que quer me xingar achando que quero desestabilizar. Pelo contrário, eu acho que isso ajudou. Tipo, os jogadores, se o cara vai sair, vamos ganhar o último título do lado dele. Que o cara saia campeão. Isso não desestabiliza ninguém. Agora, Bruno Prado, tem uma situação que vale a gente deixar claro, né? Que todo mundo fala, mas não é campeão. Já é campeão. Porque o que precisa acontecer para o Palmeiras não ser campeão brasileiro? O Palmeiras, tá? Ele tem que perder... O Palmeiras tem que perder do Cruzeiro. E o Atlético tem que tirar um saldo de 8 gols e o Flamengo precisa tirar um saldo de 16 gols. Ou seja, pro Flamengo, já era. Pro Atlético, vai... Mas não dá. Mas e se o Palmeiras perder de 4, o Atlético ganhar de 4? Primeiro, ainda é o Cruzeiro. O Cruzeiro nunca vai... Estamos ganhando muito, vamos fazer... Não, vou ganhar de goleada pro Atlético ser campeão. Acabou o Campeonato Brasileiro. Sim. E é o Campeonato Brasileiro mais equilibrado que o Mauro, ele já disse várias vezes aqui, que ele acha o campeonato de menor nível técnico dos últimos anos. Mas é o mais equilibrado da história, talvez? Porque eu não lembro de ter visto uma briga pelo título tão forte até o final... Em 2009, e a zona do rebaixamento. Do que agora. 2009 tinha 4 candidatos com chances reais. Na zona do rebaixamento também? Tava desse jeito? Tava entre Curitiba e Fluminense ali, o confronto direto até, né? Botafogo também. Tinha que ganhar do Palmeiras. Ganhou do Palmeiras na rodada final. 2009 foi mais confuso do que agora. E o que acontece agora, houve um equilíbrio, foi emocionante a disputa ali, na parte de cima, um Botafogo que disparou e despencou, uma campanha inesperada no primeiro turno e a do segundo também, né? Por mais que a gente todo mundo sabia que ia ter uma queda, porque era uma campanha muito acima do normal, mais de 80%, isso não ia manter, mas a queda foi absurda, foi também tão fora da curva quanto a campanha do primeiro turno, só que do lado contrário. E os dois times que dominaram o futebol brasileiro nos últimos anos, o Palmeiras e o Flamengo, eles tiveram uma instabilidade, né? O Flamengo mais, né? O Flamengo teve um ano bem caótico e o Palmeiras, ele não foi tão instável porque ele tem ali o mesmo treinador, ele tem o Abel ali há 3 anos, um cara que trabalha muito bem, o Palmeiras teve um ano mais tranquilo, mas ele foi mais instável que no ano passado. Ano passado o Palmeiras perdeu 7 jogos no ano inteiro. Esse ano ele perdeu 8 no Brasileiro. Esse ano, no Brasileiro, ele teve 2 sequências que não são muito normais para esse time do Palmeiras nos últimos anos. Ele chegou a ficar lá em junho, quando volta da data FIFA, ele fica 5 jogos sem vencer. Ele perde do Bahia, perde do Botafogo aqui, e ali o Botafogo começa a disparar, e depois tem 3 empates seguidos. Ele chegou a ficar 5 jogos sem vencer. E depois ele tem uma sequência de 4 derrotas.
que é no momento em que ele está disputando a semifinal com o Boca. Ele é eliminado pelo Boca e mais ou menos nesse período ele perde 4 jogos seguidos no Brasileiro, para o Grêmio, para o Bragantino, para o Santos e para o Atlético Mineiro. Então ele teve 2 momentos no campeonato, o que ele ficou uma vez 5 jogos sem vencer, fez só 3 de 15 pontos, e na outra ele fez 0 de 12, 4 derrotas. O que não é muito normal para esse time nos últimos anos, mas ainda assim é um time que sempre está no seu limite, no limite assim, ele vai no máximo, ele pode jogar mal, mas é um time que está sempre lutando, sempre brigando. Ele consegue ainda ser mais regular que os outros, apesar de ter sido menos regular do que ele mesmo no ano passado. Então, quando teve uma queda no Botafogo, ele estava ali para aproveitar. Na reta final, o time... isso também é uma vantagem de ter um cara competente há 3 anos no cargo. O Abel conseguiu remontar a equipe de novo, com a sequência do Endrick, que aí tem a discussão e é justa, que o Abel demorou um pouco para dar essa sequência, mas aí na reta final deu e o menino arrebentou. E outras mudanças, né? O Breno Lopes o Endrick todo mundo queria, o Breno Lopes ninguém queria. O Abel apostou nele e está funcionando. Mudou o sistema, mudou para 3 zagueiros, jogou o Zé Rafael mais para frente, o Richard Rios passou a ser o primeiro homem, o Zé Rafael joga bem solto. O Zé Rafael que jogou quase o ano inteiro como o primeiro volante. Então, alguns ajustes que fica mais fácil de fazer para um cara que já conhece o elenco, que está lá há 3 anos e que é competente. Então, o Palmeiras é um título super merecido. Abel errou nesse ano, Bruno? Então, eu acho que o ponto que a gente pode discutir é a questão do Endrick. Eu não acho que é uma coisa tão óbvia. Assim, eu acho que ele demorou contra o Boca mesmo. Ali, eu acho que ele tinha que ter iniciado no segundo jogo, principalmente, porque o time não estava bem. Eu acho que ali acho que o erro que ele pode ter cometido ele insistiu bastante com uma formação que não estava funcionando. Quando o Dudu se machucou, machucou o Dudu. Aí a formação que ele deu sequência foi com o Mike na direita, o Arthur na esquerda. E essa formação não rolou, não funcionou. E acho que foram cerca de 8 jogos, mais ou menos, com essa base. Ali eu acho que ele poderia ter mudado um pouco mais rápido, né? Acho que ali já estava claro que não ia rolar. Até na final, nos jogos com o Boca, ele joga um pouco diferente. Ele pôs a mesma escalação, mas ali ele já ensaia um sistema de 3 zagueiros. Ali contra o Boca, nos 2 jogos, ele segura já o Marcos Rocha como um terceiro zagueiro, solta o Mike e o Piquerez como alas, e o Arthur, que estava antes de ponta esquerda, já estava jogando mais centralizado, formando uma dupla com o Rony. Ele já mudou o desenho, só que ele manteve os mesmos jogadores. Aí depois, na reta final, ele joga com esse desenho de 3 zagueiros, e muitas vezes o próprio Marcos Rocha é o terceiro zagueiro, só que com outros jogadores. Entra o Endrick, entra o Breno, machuca o Gabriel Menino, entra o Richard Rios, entra o Luan. Então ali o Palmeiras embalou. Acho que talvez ele tenha insistido um pouco a mais com uma formação que não funcionou. Agora, Mauro César Pereira, a gente está falando do Palmeiras, que foi o time que soube aproveitar a vergonha que fez o Botafogo. Porque o Botafogo abriu 15 pontos do vice-líder e conseguiu perder esse título brasileiro. Aí a gente fala do Palmeiras, que é um time que ganhou tudo recentemente e que a gente sempre fala aqui que teve brilho, que quis ganhar, que teve vergonha na cara. Ao contrário do Flamengo. Quais foram os grandes erros de Flamengo e Atlético Mineiro? Porque eles brigaram ali agora até o final. Só que não chegaram como chegou o Palmeiras. E assim como o Palmeiras começaram lá atrás, tiveram momentos bem turbulentos durante o ano, só que o Palmeiras conseguiu. O Palmeiras aproveitou. O que fez com que Flamengo e Atlético Mineiro não conseguissem tirar essa diferença como conseguiu o Palmeiras? Porque você lembrou hoje no Morning Show Sports, foram vários jogos ridículos dos dois. O Atlético Mineiro, você lembrou do Cruzeiro, você lembrou do Curitiba, você lembrou do América Mineiro. O Flamengo, você lembrou só os do Tite. Mas teve aquele América Mineiro com o Maracanã lotado, que o Flamengo conseguiu empatar com o América Mineiro e estava perdendo. Empatou no final. Eu peguei esse recorte final, porque se você pegar o campeonato inteiro, o Palmeiras também teve tropeço. Tanto que o Palmeiras tem a mesma pontuação um pouco superior aos outros dois, né? Então, peguei mais a parte final, que é justamente quando o Botafogo sinaliza que não vai chegar. E na hora que, assim, até quando o Tite assumiu, o discurso do Flamengo foi, não, o objetivo é a vaga na Libertadores. Eu concordei, falei, é isso, porque a distância era muito grande. E o Flamengo estava em 6º, 7º, ali sempre trafegando por ali, e dependia também de resultados negativos de outros times além do próprio Botafogo. Então era muito improvável. Mas as coisas foram acontecendo, tanto que em dado momento o Tite admitiu, não, a gente tem que alimentar o sonho de ser campeão, porque era possível, estava ali, estava para qualquer um que se habilitasse.
eu acho que aí entra esse recorte final, que é justamente no momento, veja bem, que o Botafogo sinaliza que ele não vai chegar, é a hora da mobilização. E você parar e falar, cara, dá para chegar. Dá para chegar. É como se você estivesse numa corrida de carro e o cara tá uma volta na frente. De repente o cara te avisa, né, o pessoal dos boxes te avisa, olha, o líder está fazendo voltas mais lentas. Olha, o cara está com algum problema. Olha, ele rodou 1 segundo mais lento que você. E agora rodou 2 segundos mais lento. E falta o quê? Faltam, sei lá, 6, 7 voltas. Enfia o pé que dá para alcançar o cara. É o que acontece. Você estava ali segurando no segundo lugar ali e tal, maneiro, sabia que não dá para brigar. De repente, há chance. Foi exatamente o que aconteceu. O Botafogo começou a rodar mais lento, mais lento. E quem acelerou com mais convicção foi o Palmeiras. Foi o Palmeiras. O Atlético Mineiro, ele ficou 10 jogos sem vencer, 9 com o Felipão. A primeira vitória foi sobre o São Paulo no Morumbi. 6 foram pelo Brasileiro. Gente, são 18 pontos. O Felipão deixou de ganhar 18 pontos. Os 18 primeiros pontos pelo Campeonato Brasileiro que o Felipão disputou com o Galo, ele não ganhou nenhum. Podia ganhar o quê? 4 pontinhos, né? Tava bom de 18? Uma vitória e um empate. Estaria no primeiro lugar hoje. Aí você pega esse recorte final, a mesma coisa, né? Coritiba, empate em casa. Cruzeiro se arrastando lá com o Zé Ricardo para ser demitido. Coritiba foi derrota, não foi nem empate. Perdeu. O Cruzeiro perdeu também, em casa. E aí empata com o América Mineiro e Uberlândia. Aí você tem 9 pontos, ganhou 1. E o Flamengo tem essa coleção de resultados aí do Sampaoli, aí lá atrás, né, com o Sampaoli. Derrotas vexatórias. Só de 3-0 foram 3. Uma recente com o Atlético Mineiro, uma para o Cuiabá, uma para o Atlético Paranaense e uma de 4 para o Bragantino. Né? Sem contar empate com o América em casa, com o Cruzeiro em casa, com os reservas de São Paulo em casa, com os reservas do Internacional em casa. Um monte de resultados ridículos, né? Mas o recorte final do Flamengo, já com o Tite, é justamente esse. O Flamengo joga 12 pontos contra Santos, perde. Grêmio, sem Soares, Santos sem Marcos Leonardo. Grêmio sem Soares, estava 1-0, o jogo estava morno ali. De repente, em 10 minutos, o Flamengo toma 3 gols. Quer dizer, um relaxamento, uma desconcentração. Aí não é culpa do técnico, nem culpa, acho que do Landim ou do Marcos, aí é culpa dos jogadores. Nesse episódio específico, são 10 minutos que quem está em campo tem que estar ligado. Toma 3 gols e perde por 3-2 ao final. E teve o jogo do Fluminense, sem o Cano. É um jogo para ganhar na marra, se precisar. Não ganha, empata. É um resultado natural e tal, mas é hora de superação. Não tem um gol ridículo do jeito que foi, né? Uma falha. Foi um gol ridículo. Coletiva ali. Falhou o Felipe Luiz na jogada, né? Falhou o Mateuzinho, falhou o goleiro, falhou o Fabrício Bruno, todo mundo falhou no gol do Johnny Gonzalez. Então, de 12 pontos, é mais o Atlético Mineiro, que foi um vexame, 3-0, um vareio. 12 pontos disputados, o Flamengo ganhou 1. Se tivesse ganho mais um jogo, empatado o outro, estava em primeiro. Então, esse é o ponto. O Palmeiras teve uma derrota nessa reta final, que foi para o Flamengo no confronto direto, mas foi só aquela derrota e depois se recuperou. Estou citando aqui derrotas, no plural, do Flamengo, do Atlético. Esse que está fazendo uma grande diferença agora no final. Então, eu acho que quando você elogia também o Felipão, parece quase assessoria de imprensa. Tem que pegar o recorte completo. Semana passada ele foi ótimo, ele atropelou o Tite. Mas o combo do Felipão tem positivos e pontos negativos. Mesma coisa do Renato. O Renato, o Grêmio vai para a Libertadores. Sim, mas o Grêmio tem a 4ª pior defesa do campeonato. Se tivesse uma defesa meia boca, e não péssima como é, o Grêmio teria feito mais pontos ao longo da competição. Não tem a menor dúvida disso. E estaria talvez em primeiro. Porque assim, se o Grêmio ganha um jogo e empata 2 a mais do que esse que perdeu, que empatou e tal, teria mais 4, 5 pontos. Isso em 38 rodadas, 37 já disputadas, né? Então acho que todos esses times falharam demais. É natural que num campeonato tão longo você tenha seus tropeços. Mas acho que assim, é muita concentração. Ontem estava vendo o jogo Luton Town e Arsenal. Estava 3-3. O líder do campeonato empatando contra o menor time da Premier League, né? Que joga num estadinho pequeno e tal. Um time que há pouco tempo estava na 5ª divisão. Faz o gol no último lance. O Arsenal lutou até o final. Na pressão no último lance. É isso. Aí você vai ver lá no final, se eles forem campeões, alguém vai lembrar, lembra lá no comecinho de dezembro, que o campeonato vai terminar em maio, né? Aquele jogo com o Luton Town, que estava 3-3, porque o time não jogou bem, tomou 3 gols do Luton Town, porque não estava bem. Mas venceu. Os pontos corridos exigem isso. O Palmeiras tem jogos assim no campeonato, em que ele vence jogando mal, com dificuldade, mas ele vai buscar a vitória até o final. E essa determinação você não vê em outras equipes. Você não consegue chegar, ou pelo menos não chegou em certos momentos. O Atlético hoje tem essa característica, tem apresentado. Foi assim que derrotou o São Paulo. Mas não foi assim em todo o campeonato, mesmo com o Scolari no comando técnico. E isso custa muito caro. Aqui no Brasil,
a gente está ainda naquela fase, né? Impressionante, já tem tempo que tem pontos corridos aqui, o pessoal não aprende, né? Que é assim, tem muito campeonato pela frente. Sim, mas os pontos estão valendo igual, cara. Tem muito campeonato. Vamos priorizar aqui a Copa do Brasil, vamos priorizar a Sul-Americana, Libertadores. Tudo bem que você priorize, mas não dá para você tentar, pelo menos, equilibrar mais os times. 11 reservas em campo, eu sempre questiono isso. Eu acho que é normal ter que rodar o elenco. Não tem jeito para você, não tem como jogar com os 11 sempre. Mas será que em alguns jogos é preciso barrar tanta gente, esvaziar tanto a competição? Não dá para você ter um time mais equilibrado? O próprio Palmeiras, quando jogou contra o Fluminense, ele já estava na condição, foi antes do jogo do Deportivo Pereira, o Atlético Mineiro. Ele já tinha vencido fora de casa, ia jogar a volta em casa. Estava numa boa condição. Aí levou um time para o Rio de Janeiro. Foi pro Deportivo Pereira, que ele ganhou de 4 e aí poupou. Foi. Aí ele botou 2 titulares, um deles era o goleiro e um zagueiro, o Gomes e o Everson. O Everton. Tudo reserva. E o Hendrick no meio dos reservas ali. É claro que não vai render que nem com os titulares. Aí o Palmeiras jogou uma partida boa, mas perdeu por 2-1. Faltou, eu lembrei desse jogo, um sábado. Faltou aqui acabamento, faltou capricho ali, qualidade para definir as jogadas. Tem um Veiga ali, de repente não consegue, de repente a coisa muda de figura. Então eu questiono muito isso. Por que você não equilibra? Mapeia os jogadores, conversa com a sua comissão técnica, com os fisiologistas, preparadores físicos. Olha, fulano está bem, esse aqui tem que segurar, põe esse aqui no banco, poupa o outro. Você vai ter um time ainda forte. Mas os técnicos, todos eles, né? Eles esvaziam demais, às vezes, a competição. E o Botafogo estimulou muito isso. Porque o Botafogo estava muito na frente, título não vai dar, para chegar em terceiro ou quarto ali, para Libertadores, né? Vão priorizar o mata-mata. Teve muito isso também nesse campeonato. O Botafogo, é curioso isso, talvez ele tenha sido responsável até por essa acomodação dos times, que gera, inclusive, uma queda de nível técnico da competição, que é um líder muito na frente. E aí a lição que as pessoas têm que aprender, respeitem os pontos corridos. Inclusive imprensa, a gente aqui em vários lugares, essa malícia de desde o começo querer dizer quem vai ser campeão. E essa bobagem de alguns colegas fica assim, não, a quinta rodada, 10ª rodada, o campeão vai ser o Nogueirópolis. Como é que você sabe, cara? Se você sabe o que você está fazendo aí, aposta então, fica milionário e vai passear de barco. Vai trabalhar por hobby, né? Eu sou um que eu fico rico apostando com o Vampeta. Não, mas aí é diferente, é um confronto direto. Eu digo assim, o cara no começo do campeonato, o cara já diz que vai ser campeão. Sabe, assim, o que isso acrescenta? O que isso acrescenta, inclusive, assim, para o futebol, para o nosso trabalho, para o jornalismo? Nada, é só uma pataquada. E sabe, isso é muito chato, muito chato. A gente está em 2024 quase, gente, vamos evoluir um pouquinho. E repito, respeitar os pontos corridos. É um campeonato de regularidade, não tem campeão antecipado. Essa história do Botafogo é a mais escandalosa, mas não é a primeira. Já aconteceu antes. Teve São Paulo em 2020. Teve São Paulo em 2020, teve o Grêmio quando o São Paulo ganhou em 2008, teve o Palmeiras em 2009. Várias vezes isso aconteceu. Ô Vander, a gente vai falar dessa situação do Flamengo, né? Que vai enfrentar o São Paulo e precisa de resultado, senão pode ser que nem vá pra Libertadores, hein? Não, pra pré vai. Mas pode ser que não fique no G4. O ano do Flamengo ele pode ser ainda mais vergonhoso do que ele já tá sendo. Agora, antes, Vander, eu sei que você queria falar alguma coisa aí em cima do que o Mauro falou, pode falar. Mas também eu queria chamar atenção para um lance, que eu acho que a gente fala que é o brasileiro do Hendrick, do Abel Ferreira. Só que eu acho que é pouco lembrado o pênalti que o Everton defendeu contra o Botafogo. Porque o Everton, naquele pênalti ali, ele se torna um dos grandes protagonistas do título brasileiro do Palmeiras. Sem dúvida. Sem aquele pênalti que o Tiquinho Soares perdeu e o Everton pega quando o jogo estava 3-1, o Palmeiras não seria o campeão e nem teria ânimo para essa arrancada, né, Vander? A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Se você, Asmar, passar o pente fino, você vai encontrar vários lances decisivos. É que aquele ali foi crucial, né? Não, sem dúvida, mas, poxa, o zagueiro do Palmeiras salvou um gol em cima da risca. Passa, né? Mas se você começar a fazer um pente fino, você vai lembrar que vários personagens, a favor e contra, de todas as equipes. O Tiquinho, por exemplo, vai carregar essa bagagem pro resto da vida. O pênalti que você perdeu. Na verdade, poderia ter liquidado a situação, liquidado o Palmeiras ali. Então, essa é a beleza do futebol. Esses lances muito importantes naquele momento, que depois de meia hora está todo mundo esquecendo. Aí você para pensar, surge na memória a importância daquilo. Com relação eu queria dizer
com relação ainda ao Endrick, eu acho que, eu tenho dito muito que o Abel foi lerdo, digamos assim, na descoberta da importância do Endrick. Eu acho que ele para ter claro o modo garimpador, ele demorou muito. Pela competência dele, ele demorou muito. Se fosse um técnico comum, eu até compreenderia isso. Mas pela importância dele, pelo olhar atento dele, por ser um detalhista, eu acho que ele deveria ter percebido com mais rapidez a importância do Endrick. Eu bato também nesta tecla, dizendo que se ele estivesse em campo mais vezes, é muito provável que o Palmeiras tivesse feito mais gols. E não é nenhum delírio achar que esses gols poderiam ter dado pontinhos importantes. O Palmeiras já poderia estar comemorando oficialmente o título de campeão brasileiro. É isso. Quer dizer, ele é importante, ele pecou, esse pecado vai carregar para sempre. Não é isso. Eu tô falando de um técnico diferenciado. Então, é importante. Eu recebo uma mensagem aqui de Portugal dizendo o seguinte, que lá em Portugal todo mundo diz que ele vai mesmo para o Catar, mas ele tem uma grande ligação ao Palmeiras e a família gosta muito de São Paulo. Deve estar na cabeça dele uma grande dúvida. Eu não sei se já dissipou essa dúvida, não sei se já passou, eu não sei se esses números foram confirmados mesmo, oferecidos pelo futebol do Catar, eu acho que a dúvida já passou. E repito, se ele sair, alguns vão considerá-lo, digamos assim, ingrato. Eu não, pelo futebol extremamente profissional, né? Desde que uma multa seja paga, eu acho que ele vai partir para outro voo. Não vejo nada, nenhuma pitada de ingratidão. Ingrato depois de mais de 3 anos, eu acho que não, né? Houve uma troca, né? O cara ficou 3 anos, o cara negou algumas propostas aí de acordo com o Palmeiras, de acordo com ele, com a imprensa. Ingratidão talvez não, claro que vai dar tristeza. Estou colocando a palavra que tem sido dita nos últimos tempos.